nosso exemplo de modelo e comportamento ético-moral na vida, conhecido como Jesus, que para nós ainda, muitos de nós talvez, é uma certa incógnita. O como nós, ainda criaturas cheias de imperfeição, de complicações, de dificuldades, ainda poderemos utilizá-lo como exemplo a ser seguido. Ele que é o exemplo máximo de perfeição para nós. Mas façamos essa reflexão no sentido de tentarmos, pelo menos assim, darmos o primeiro passo, ou quem sabe, estreitarmos um pouco mais essa distância que nos separa, ele na sua perfeição e nós ainda nos nossos comportamentos imperfeitos. Mas também agradecer aquele que é o nosso Pai, nosso Criador, pela possibilidade de apenas de estar vivo. Estar vivo mesmo que enfrentando dificuldades as mais complicadas possíveis. E talvez, na noite de hoje, alguém aí esteja pensando sobre as dificuldades que está enfrentando na sua própria vida, procurando, quem sabe, um sentido, uma explicação, algo que leve um certo consolo ao coração. E antes de mais nada, o importante é que compreendamos em que ponto cada um de nós está, nas suas dificuldades e imperfeições, para poder compreender que, quem sabe, um dia estaremos melhor. Mas não deixando de esquecer que a melhora da nossa vida depende única e exclusivamente do nosso esforço. E nisso, o último agradecimento pela possibilidade de todos nós aqui podermos estudar e compreender essa doutrina maravilhosa que é conhecida como Espiritismo, que durante os pequenos momentos em que pudemos investir na compreensão do seu embasamento e colocá-la no nosso coração, compreendemos o quão importante é o esforço do estudo, da autoavaliação, para podermos mudar o nosso modo de viver. E depois dessa pequena introdução, eu gostaria de fazer um convite que para nós é bastante propício, uma reflexão acerca de um tema que é bastante atual. Tudo passa, esperança e fé. Tão atual é esse tema que nos convida a fazer uma avaliação sobre o nosso comportamento como religiosos somos. Compreender que o nosso modo de proceder e viver necessita de ter uma comparação com aquilo que estudamos nas escrituras, nos textos bíblicos, nas sagradas escrituras, diriam alguns. E assim compreendermos que aqueles ensinamentos, aquelas passagens maravilhosas que fácil talvez seria decorá-la, proferi-las, mas muito difícil é colocá-las em prática em nossa própria vida. E talvez esse convite que todos estamos tendo nessa sociedade bagunçada, complicada, difícil e até diriam alguns dolorida, é o que cada um de nós tem como desafio primordial na sua própria vida. Mas assim, compreender o significado desse pequeno tema, como tudo passa, até o nosso raciocínio nos leva a compreender que talvez isso seja uma verdade. Mas compreender por meio do sentimento, daquilo que temos dentro do coração e do que passa dentro da nossa alma, é um tanto quanto difícil. Mas podemos fazer paralelo com o nosso modo de viver. Compreendendo, talvez, olhando para o retrovisor da nossa história de vida, nos lembraremos essencialmente de que, uma vez na vida, que nos reconheçamos ou nos reconhecemos como criaturas que escolhem o seu próprio futuro, observamos que todos procurávamos a chamada felicidade. E a felicidade até parece-nos um conceito um tanto quanto abstrato, porque para uns a felicidade é a mesa farta, para outros talvez a felicidade é a tranquilidade, para outros a conta bem recheada de dinheiro. Todos temos observações a fazer sobre o significado desta pequena palavra, que para nós parece até uma certa miragem. Passamos a vida toda em busca da chamada felicidade, sem termos um conceito objetivo e significativo para nós que indique o que é verdadeiramente a felicidade. Mas
independente dos fatores que nos levem a crer se sabemos ou não o que é a felicidade representada na nossa vida, no nosso modo de viver, todos a procuramos. Todos tentamos encontrar. E alguns de nós, até por, talvez, encontrar apenas desilusões, frustrações e dificuldades na sua vida, veio a cair justamente nessa doutrina que hoje discutimos. Seus significados, seus postulados, aquilo que nos leva a olhar um pouco mais para a alma, o Espiritismo. Uma doutrina que nos leva, por meio do esforço, a reconhecer-se primeiramente. Porque onde aperta o meu calo, obviamente, é o que me leva a tentar compreender um pouquinho mais sobre o que sou eu. E nisso, nós podemos fazer também uma avaliação sobre o significado do Espiritismo na nossa própria vida. Porque compreender que tudo passa em todas as nossas escolhas, boas ou más, é compreender um pouquinho mais da vida e das escolhas que todos fazemos. Mas na procura dessa felicidade, ou quem sabe no autoencontro para poder compreender que esses momentos que podemos chamar de felizes, que fazem parte da nossa vida e quem sabe determinem o modo como cada um de nós vive, esse esforço nos leva a compreender como cada um de nós atua no nosso dia a dia. E façamos uma compreensão por meio da observação daquilo que pensamos diariamente. E todos podemos avaliar que a nossa vida talvez seja caracterizada por um substantivo muito importante, a impaciência. O dia a dia nosso, dada a velocidade das informações que todos somos acometidos, podem ser caracterizados pela impaciência. E por isso todos podemos observar no nosso íntimo a frustração pela falta de mudança das dificuldades que todos enfrentamos. Ai, mas eu gostaria que mudasse tão rapidamente esse problema que eu enfrento. Mas eu já comecei a ir para o espiritismo, diriam alguns, e a minha vida ainda não melhorou. Outros dirão: eu iniciei a saída no espiritismo, passei a frequentar o fora da caridade e minha vida parece que até piorou. Mas importante é compreender que isso não é o mais importante no nosso modo de viver, mas sim compreender o modo como cada um de nós supera a dificuldade que encontra. E para isso, nós necessitamos de compreender que a nossa vida é feita de ciclos. Ciclos esses que nos levam a ver que, às vezes, estamos mais ou menos bem, mas às vezes estamos mais ou menos mal. E nessa vida de ciclos que todos estamos enfrentando, às vezes é importante compreender o porquê passamos pelas dificuldades e pelas alegrias do caminho que escolhemos. Porque compreender não somente o significado da felicidade, por si só, torna-se um conceito um tanto quanto difícil de apenas compreendê-lo sem compreender a sua palavra oposta, a tristeza, ou quem sabe, a infelicidade. E alguns de nós poderia até se dizer: poxa vida, eu até sei mais ou menos o que é a felicidade. Mas eu acho que eu sei o que é felicidade, justamente porque a minha vida é uma coleção de problemas, de dificuldades e de frustrações que me levam a compreender que talvez a minha vida seja só desgraça. E isso é uma avaliação um tanto quanto honesta da nossa parte. E nessas dificuldades que enfrentamos diariamente, torna-se muito difícil compreender o verdadeiro significado da temática da própria palestra. Tudo passa. Fé e esperança. E é difícil compreender que tudo passa quando as coisas estão bastante ruins. E nisso podemos trazer para a nossa avaliação exatamente 2020. Mas não somente 2020. Tragamos a nossa avaliação 2021. E alguns de nós poderiam até dizer que março de 2021 parece até um déjà vu de março de 2020. E eu fiquei até com essa certa impressão. 2020 passou-se tão rapidamente que eu nem vi.
E ficamos meio que quase todos, meio dentro de casa, aqueles que puderam, ficamos mais ou menos de home office, ficamos mais ou menos tolhidos da nossa, diriam alguns, liberdade, mas passou tão rapidamente. Mas lembramos também das primeiras aflições lá em março de 2020. E talvez sejam até aquelas aflições que a gente, no nosso íntimo, comparando com as de hoje, a gente sente até saudade. E complicado é compreender que as aflições de 2020 passaram, mas chegaram aflições um pouco mais complicadas, a de 2021. E o engraçado é que todos talvez estejamos a nos perguntar, alguns com um pouco mais de tristeza dentro da alma, porque tiveram algumas coleções de desafios, de frustrações, às vezes perda de entes queridos, mais complicadas, porque a vida em si é para se viver. Todos diríamos isso. Mas viver a vida é um desafio, principalmente se nós não temos a maturidade de aceitar os desafios que nos chegam em nossa vida. E aceitar os desafios tem muito a ver com a resignação que cada um de nós tem dentro da própria alma. Mas a resignação em si não é um sentimento de aceitação, diríamos, com aquela postura de cabisbaixo, quem sabe esperando a vida nos chicotear o tempo todo nas costas. Mas um esforço que todos nós poderíamos fazer para compreender que tudo o que acontece, acontece de melhor. Mas é difícil compreender que o melhor está acontecendo. E nisso eu me incluo neste mar de gente que ainda se pergunta quando isso vai acabar. E todos nos perguntamos. E a gente não sabe mais ou menos quando vai acabar. E mesmo sendo espírita, e mesmo estudando milhares de obras, sejamos um pouco mais humildes, centenas de obras, um pouquinho mais humilde, dezenas de obras. Nós nos perguntamos, como espíritas, estudiosos e até observadores do seu próprio comportamento, quando é que essa dor vai acabar? Mas difícil é nos perguntarmos o que será que a situação complicada que todos estamos vivendo nos quer ensinar, nos quer trazer como um significado de aprendizado para a nossa própria alma, um aprendizado prático do que é religiosidade vivida, porque todos poderíamos dizer que esse rótulo de espírita, espiritista, simpatizante do espiritismo, significa algo para mim. Para alguns significaria, quem sabe, frequentar uma sessão, uma palestra semanalmente. E para outros, talvez, há chegada a hora de se viver o significado de ser espírita. Compreender que a dificuldade, a provação, as dificuldades que todos passamos é algo que necessita de uma vivência prática. Porque todo espírito que passa por esses ciclos da vida, de altos e baixos, necessitam de forjar sua musculatura espiritual por meio das provas que vão passando. E nós, como espíritas, já ouvimos talvez esse bordão que nos é bastante significativo. Todos vivemos num mundo de provas e de expiações. E a gente ouve, repetidas vezes, que até o significado da própria sentença perde um pouco da sua profundidade. Porque se compreendêssemos verdadeiramente o significado de se viver no mundo de provas e de expiações, talvez 90% das nossas aflições desaparecessem. Porque compreender e aceitar que passaremos por dificuldades, por situações que nos levem a pensar com profundidade se necessitamos de mudar nosso comportamento ou não, e tragamos alguns exemplos que nos levem a essa reflexão. Imaginemos as pessoas que perderam alguém que amavam. E permitam-me utilizar a palavra perder, porque nós, até como espíritas, falamos
Poxa, desencarnou, mas dentro do nosso coração vem uma agulhada e uma facada que a gente não sabe muito bem o significado de falar, meu filho desencarnou. Utilizemos esse exemplo. E deve ser tão difícil para uma mãe compreender isso por meio do seu sentimento e agradecer, você já foi e logo mais vou eu. É muito difícil. E pergunte para alguém também que no meio dessa pandemia ainda não sabe muito bem o que fazer do seu negócio. Em que a gente, no final do ano, até achava, poxa vida, está acabando, agora eu vou retomar, já fiz um monte de empréstimo, esse tal desse Pronamp, maravilha, me salvou. E aí a gente está pensando agora, meu Deus, acabou todo esse tempo, e agora está chegando a hora de pagar. Mas não somente a hora de pagar, está chegando a hora de pagar e ainda o pepino está ficando um pouco pior. E essa é a nossa vida. Nós vamos vivendo aquelas angústias, aquelas complicações que nos levam a repensar e até questionar a existência de Deus, a questionar se verdadeiramente tudo passa, ou quem sabe achar que Deus esqueceu da gente aqui. É um questionamento muito sério que nos fazemos com uma sinceridade enorme dentro da nossa própria alma. Mas, poxa vida, avaliar a nossa vida sob esse aspecto, compreendendo que mesmo na dificuldade nós necessitamos de agradecer por tudo que passamos, talvez seja um desafio que para muitos de nós excede as forças que nós achamos que temos. Mas compreender isso talvez seja o desafio que nos chegou no momento, agora, no século XXI. E que bom é ser espírita para poder observar sob essa ótica, com uma certa sinceridade, ou quem sabe uma abertura dos seus preconceitos, da sua alma, e abraçar essa nossa amiga chamada dor, que nos visita nesse momento. Pode nos visitar às vezes por meio de um conhecido, de alguém que nós amamos, e às vezes pode nos visitar diretamente. Às vezes estaremos até na frequência vibratória dessa doença. E por que não? Por que seríamos tão especiais a ponto de sairmos de repente sem nenhum problema? E nós, como espíritas, necessitamos de compreender que o nosso procedimento dia a dia leva em conta tudo aquilo que fazemos, que pensamos, que queremos e desejamos. Mas é claro que nós falaremos sobre as nossas experiências pelas quais passamos, as experiências difíceis, complicadas, talvez até mais numerosas na nossa vida, mas experiências boas também que deram um certo sabor na nossa vida. E todos nós que já atingimos um certo grau de maturidade, alguns cabelos brancos, é muito verdade, poderemos observar nessa história pela qual todos nós passamos, que tivemos experiências difíceis, mas também tivemos experiências muito boas. Experiências que nos levaram a ser as pessoas que somos hoje, melhores do que ontem. Lembrando-nos daquela máxima do Espiritismo. Qual é o espírita perfeito? Aquele que se propõe ser melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. E todos estamos nessa corrida eterna para vencer-se a si próprio. Alguns até de nós acabam se enganando e se perdendo, imaginando que a finalidade da vida é ganhar de alguém, ser melhor que alguém, o mais bonito, o mais rico, cada um escolha o seu mais melhor. Mas feliz daquele que compreendeu que necessita de vencer-se, superar as suas más inclinações, os seus problemas, suas complicações, mas olhar para dentro de si e compreender que cada um de nós tem um defeito e abraçar esse defeito como um modo de compreender que nós necessitamos de superá-lo, é aquilo que todos nós necessitamos de fazer quando fazemos essa pequena avaliação sobre o que cada um de nós é e o que cada um de nós quer. E façamos esse pequeno exercício, quem sabe, nessa noite maravilhosa, chuvosa e gostosa de hoje. Cheguemos ao banheiro quando formos tomar um banho, quem sabe depois da palestra. Aqueles que não tomarem um banho, forem fazer alguma coisa, pentear o cabelo, feche a porta. Porque se morar com alguém, é muito provável que essa pessoa diga que você não está muito bem da cabeça. Mas feche a porta e faça aquela pergunta olhando no espelho, com toda a sinceridade da alma. Qual era o meu defeito? O meu principal defeito? O meu principal problema? E se você conseguir achar pelo menos um, não considere-se um ponto fora da curva.
Mas eu sei que é muito difícil para essas pessoas maravilhosas que frequentam fora da caridade, que já estão no meu coração porque procedem muito bem. E talvez tenham até uma certa dificuldade de encontrar algum defeito. Mas falo por mim, que sou apenas um visitante, alguém que passa de vez em quando na casa. E eu, com toda sinceridade, quando olho no espelho e me pergunto, encontro pelo menos uma mão cheia de problemas. Nessa pergunta, que também me faço, escolho pelo menos um, aquele mais cabeludo e complicado. E enquanto não sair desse pequeno defeito, que talvez seja o desafio da minha vida, e todos poderão, de repente, falar-se e compreender que os desafios de suas próprias vidas também estão enroscados em algum problema de comportamento. Problema de comportamento que desemboca numa relação com alguém. Com certeza poderemos observar que essa relação vai dar algum problema com alguém que mora dentro de casa. Às vezes, alguém que a gente chama de marido, filho, irmão, cada um terá o seu. Talvez alguém olhe para o sofá agora, escutando essa palestra por um dispositivo móvel e olhe aquele figura no sofá. Aquele figura que um dia você falou, aceito. Ai, que alegria foi aquele tempo, não é? E hoje a gente já olha um pouco mais diferente para aquele rapaz, também maravilhoso no sofá. E a gente lembra que ele é nosso irmão. E que nessa vida, talvez no papel de marido, necessita de participar da nossa vida para podermos compreender que o exercício da amorosidade começa dentro de casa. Mas alguns também dirão que dentro de casa não tem problema nenhum, e que talvez encontre aquele problema ou aquele pepino da sua própria vida no trabalho. Quem sabe com um amigo de trabalho descompensado, agitado, problemático, que para a gente talvez seja um suplício. Mas alguns dirão: poxa vida, você não conhece o meu chefe. E quantos chefes complicados tem na vida, não é? Mas às vezes nós mesmos somos chefes complicados, a atormentar a vida daqueles que são nossos funcionários. E da mesma maneira, utilizamos aquele bordão de reclamar: poxa a vida está contra mim. Não é possível. As pessoas fazem isso para me provocar. E vamos dando essa autojustificação, talvez, para não olhar dentro de nós e do nosso comportamento para tentar compreender o que é que cada um de nós necessita de mudar do rumo da sua própria vida. Mas é óbvio que não estamos fugindo do tema. Estamos pensando no significado do porquê tudo passa, porque, evidentemente, isso é uma afirmação. Afirmação essa que nos leva, quem sabe, na nossa reflexão, a avaliar até se a própria afirmação em si é uma afirmação verdadeira. Mas é claro, nós, como espíritas e estudantes do espiritismo, necessitamos de compreender que estamos sob as leis divinas. Mas o que seriam as leis divinas? Façamos uma pequena comparação. Nós vivemos aqui no planeta Terra. Sabemos, ou quem sabe ouvimos durante o nosso período escolar, que existe uma chamada lei da gravidade, cujo valor 9,81 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Mas, obviamente, eu não vou falar de física aqui. Eu gostaria de falar de coisas ao coração. Mas aquele que não acredite no significado da lei da gravidade, que suba num prédio e pule. Obviamente, sabe que chegará ao chão muito rapidamente e sofrerá as consequências. Mas estamos falando é de lei divina. E lei divina, uma das mais importantes dentro da nossa vida, é a lei de ação e reação. Lei de ação essa que nos leva a compreender que a vida que temos hoje é resultado, talvez, de escolhas não tão bacanas que fizemos no passado, que nos levam a olhar para a marcha que antes não percorremos corretamente, a compreender que necessitamos de trilhar caminhos muito melhor estabelecidos hoje. E a maravilha é que nós podemos compreender que estamos refazendo esses caminhos, mas lidar com o problema em si, para nós, já é uma complicação por si só. E o que quero dizer com isso? Quando nos damos conta que temos um problema na nossa vida, que pode ser um problema de ordem financeira, que pode ser um problema de ordem amorosa, que pode ser um problema de relacionamento com quem quer que seja, nós, primeiramente, na nossa imaturidade como espírito que vive ainda suas relações um pouco com precariedade, fazemos o quê?
utilizamos para escamotear todo e qualquer problema nosso a culpa. E para todo aquele que é imaturo, a primeira coisa que se faz é culpar o outro, obviamente. Nós começamos a nossa vida, começamos a viver e nos damos conta que de repente chegamos à idade adulta. Passamos a adolescência, olhamos para trás e reconhecemos na nossa vida algo que a gente não gosta muito, alguns de nós. Outros têm a sorte, ou quem sabe a bênção, de ter a vida que querem. Mas aquela maioria que ainda está lutando e lutando contra si, para se vencer, para se melhorar, para querer algo melhor para si ou para seus desejos, suas vontades, ainda observam que sua vida não está legal. Mas não está legal por si só não resolve. E a gente precisa culpar. E os primeiros culpados da nossa vida são nossos pais. Quantos de nós não pode reconhecer familiares, amigos ou alguém que tenha dito: a minha vida está assim, essa desgraça, justamente porque você não conhece meu pai. Foi ele era uma pessoa tão rígida, uma pessoa tão complicada. A minha mãe, então, eu nem digo. Era possessiva, ela era ciumenta, não queria que eu lidasse com ninguém. Eu sei que vocês não têm isso na família, mas compreendam que alguém tem. E às vezes, até quem vos fala. E aí, a nossa vida, a gente vai vivendo e a gente culpa os pais. Porque nossos problemas têm que ter um culpado, que não nós mesmos. Mas o tempo vai passando e, de repente, a gente encontra novamente aquele que seria a nossa tampa da nossa panela. A pessoa que vai trilhar conosco no mesmo caminho, as mesmas escolhas, de mão dadas, nessa história chamada vida. E logo passa o tempo e alguns de nós percebe que casou com uma pessoa que não tá tão legal. E o tempo vai passando e a gente logo coloca a culpa e diz: olha, a minha vida só não tá boa por causa, e cada um escolha. Por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Ela não me deixa fazer. Ou meu marido, ele é muito ciumento, ele não me deixa sair de casa. Nós vamos sair, ele não me deixa olhar para o lado. E algumas pessoas têm pessoas assim junto com eles. E vão vivendo para justificar, quem sabe, uma infelicidade que sentem dentro do próprio peito. E até se perguntam quando é que isso vai passar. E é tão difícil uma resposta objetiva quando cada um de nós está vivendo isso, que nós não sabemos de onde tirar forças para superar um desafio como esse. Mas o tempo vai passando e alguns de nós superam o problema dos pais, superam o problema do cônjuge, mas se dá com aquele que seria talvez um dos problemas maiores da nossa sociedade atualmente. Se não é culpa dos pais, se não é culpa do marido, com certeza é culpa do governo. Minha vida, e eu sei que ninguém aqui pensou no governo. Minha vida não vai para frente por causa do governo. E pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser o nome que for. E poderemos abraçar as maiores filosofias, mas é culpa do governo. O problema da minha vida é o governo. E a gente passa a gastar horas. Olhem sobre o próprio comportamento que todos temos. Passamos horas brigando com pessoas que nem conhecemos. Na internet, falando um monte de coisa, compartilhando só coisa amorosa, porque somos espíritas, apenas defendendo e colocando a nossa posição num dos lados que escolhemos. Mas também alguns de nós superam essa besteira toda e compreendem que por meio da sua civilidade é que necessitam de exercer um comportamento político na sociedade, com maturidade, com compreensão. Se não está legal, vamos fazer alguma coisa. E todos pensamos dessa maneira. E deixamos de colocar a culpa, mas sim olhar um pouco para aqueles que já conseguem observar que os cabelos já começaram a ficar brancos, a maturidade já chegou por meio das dificuldades e das marteladas que vamos tomando da vida, e a gente já começa a esquecer essa chamada culpa e passamos a compreender que a palavra mais importante é a responsabilidade. E a culpa vai deixando de ter sentido. E alguns de nós ainda não se deu conta. Já superou o fato de ter colocado a culpa nos pais, já superou o fato de ter colocado a culpa no marido, na esposa, já superou o fato de ter colocado a culpa no governo. É o último da lista. Então a culpa é de Deus. Com certeza, entrei no Espiritismo, compreendi o que é esse negócio de reencarnação e já logo vi.
Eu estava vivo no tempo de Jesus, joguei uma pedra em Jesus na cruz e hoje estou eu aqui a sofrer porque Deus não gosta de mim. Então a culpa é de Deus. E se não tiver justificativa, a culpa é de Deus ter me criado. E alguns de nós não compreendem que essa não é a finalidade da vida. Porque a finalidade é compreender que todos somos responsáveis pela nossa própria vida. E isso que está a beleza do Espiritismo. E deixe-me até expressar esse otimismo e essa felicidade que tenho, porque até observo que muitas coisas na minha própria vida e em algumas pessoas que conheço, a vida está difícil e complicada, em vários âmbitos. Mas é tão legal compreender que essas dificuldades que a gente vai encontrando não são à toa, são para justamente moldar aquele que aceita abraçar a dor com gosto, não por nenhum masoquismo, mas abraçá-la com seriedade para perguntar o que essa dor quer me dizer. E cada um terá um momento propício para se encontrar com a chamada dor e encontrar-se principalmente neste momento. Porque são momentos críticos que nos levam a fazer um questionamento sério sobre nós mesmos e a compreender que depois de algum tempo, e podem observar, porque todos temos inúmeras situações que poderíamos dizer, situações críticas da nossa vida, situações difíceis que nos fizeram pensar se valia a pena, que nos fizeram, quem sabe, avaliar com um pouco mais de seriedade tudo que passamos até aquele momento, ou quem sabe que a vida tenha nos trazido aquele momento justamente por ter vivido tudo que vivemos. E importante é, em todo esse tempo, do encontro com a dificuldade, da complicação, é compreender que todas essas pedradas do caminho nos servem de amadurecimento, de nos trazer uma certa virtude de aceitação perante as dificuldades e fazer um diagnóstico sério e completo sobre nossa própria vida. Assim, importante é que nós compreendamos que para reorientarmos todos nós e compreender se verdadeiramente tudo passa, primeiramente nos suscita dentro da própria alma um ponto que é crucial para todos nós que nos dizemos religiosos, porque o exercício da religião também nos leva à compreensão de uma pequena palavra, que é a fé. Só que alguns de nós pensam que a fé é meio que uma coisa acreditar. Ah, você tem fé? Exemplo prático. Ah, eu acredito em Deus. Não, mas fé não é questão de crença. Porque hoje a gente acredita e amanhã a gente deixa de acreditar conforme a bagagem intelectual, a bagagem das experiências pelas quais vivemos. Mas fé é saber que existe Deus. E, gente, observar a vida em si, as consequências da vida, um organismo unicelular que se replica, que torna-se um homem. Observar que nós temos no nosso corpo trilhões de células que, por meio de trocas de energia, trocas gasosas, a liberação desses que seriam os gases da respiração, é compreender que para isso era necessário algo que pensasse, uma inteligência suprema na qual todos acabamos nos dando conta de que a vida em si é obra de Deus e passamos a compreender que a existência de Deus é um fato e não apenas uma questão de crença. E observar que a existência de Deus é um fato é compreender também que nós somos criaturas filhas de Deus. Porque hoje estamos aqui discutindo sobre o significado da vida, o nosso comportamento, para onde vamos, de onde viemos, e até talvez uma questão que para nós seja crucial, agora e no momento. Quando esse problema que todos estamos enfrentando vai passar. E nisso, nós fazemos uma avaliação com aquele que é o nosso modelo. Porque todos procuramos, quem sabe, alguém para se espelhar. Porque a gente não sabe muito bem como bem proceder. E não escapou a Kardec. Lembremos-nos, já que estamos falando de Espiritismo. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? E a resposta: Jesus.
poxa vida, se Jesus é meu modelo e guia, necessito eu de fazer uma avaliação do meu comportamento com o comportamento de Jesus. Ai, mas é muito difícil, Jesus está muito lá na frente. Mas façamos então uma pequena avaliação. Está difícil fazer a avaliação com Jesus? Observem aqueles que souberam observar a sua vida, procedendo mais ou menos como ele. Chico Xavier, um exemplo que para nós, dentro do meio espírita, nos leva a compreender o que é a amorosidade na prática. E a amorosidade na prática, para nós, é algo que até nós necessitamos de entender. Porque a gente ouve, poxa vida, eu te amo, ai, eu te amo também. Só que a gente não sabe muito bem o que é o amor. Para alguns, a gente imagina que é morrer de ciúme de alguém. Para outros, a gente acha que amor é ter alguém para chamar de seu. E outros, lembremos-nos, como Emmanuel, que teria dito a Chico, o amor em ação é a caridade. Mas a caridade é o exercício da amorosidade de doar-se, que todos nós necessitamos de fazer. Às vezes, doar seu tempo, doar sua paciência, doar sua compreensão, doar-se, e não doar alguns trocados, como alguns de nós erroneamente, de repente, podem pensar que existe. Assim é a nossa vida. Nós tentamos colocar mais ou menos o eixo do nosso comportamento, da nossa vida, com aquilo que praticamos, com aquilo que cremos e com aquilo que estudamos. E no nosso caso, o Espiritismo. Porque para nós já não é possível mais dizer-se, poxa vida, eu sou espírita não praticante. Alguns de nós já ouviu alguma frase muito bem parecida com essa. Não tem sentido, porque o Espiritismo é justamente para praticar, para que cada um de nós compreenda que sua vida é um exercício da amorosidade diário. E às vezes, alguns de nós ainda tá naquele exercício da falta de amorosidade diária. E essa é a avaliação. E no dia a dia que todos nós escolhemos, nessas 24 horas que temos, 8 delas dormindo, todos nós estamos sujeitos àquela lei chamada lei de ação e reação, a semelhança da lei de gravidade. E a lei de ação e reação, todos podemos compreender que amanhã só vai ser bom se eu me propuser a fazer o hoje bem, mesmo que o hoje não esteja muito legal. E para todos nós talvez não esteja, mas compreender que, poxa vida, então quer dizer que eu necessito de fazer hoje, de agradecer o dia doído, de agradecer a complicação que eu encontro todos os dias, a pedrada, a falta de dinheiro. Sim, porque uma finalidade tem. E todos necessitamos de nos perguntar qual é a finalidade. Porque para cada um tem um sentido, para cada um tem um porquê. Os porquês são parte dos questionamentos que todos nós necessitamos de fazer. E veja como é engraçado: o Espiritismo é aquele que procura colocar no eixo aquele que procura converter-se. Converter-se por meio do autoentendimento. E vejam como é. É uma das coisas que podem nos pôr para pensar com muita seriedade. Nunca vimos antes na história da humanidade, e podem restringir-se apenas a Brasil. Nunca vimos tantos templos religiosos, tantas igrejas, tantos cultos a serem exercitados. E não é engraçado que nunca antes também a criatura foi tão infeliz, depressiva, complicada, cheia de ansiedade, com tantos problemas psicológicos. Eu lembro-me da época em que eu era criança e dos meus avós. E a vida parece que era tão doída, tão difícil, tão batalhada, mas não dava tempo de ter depressão, porque a coisa era suada. E hoje que a gente tem todas as felicidades do mundo, acessamos a tudo que queremos no YouTube, todas as informações, todas as maravilhas, e parece que a gente nunca foi tão infeliz. Eu não sei se é um problema das redes sociais, dos dados que nos são enviados num toque do celular. Ainda é um caso a ser estudado. Ou, quem sabe, muitos estudiosos ainda dedicam seu tempo a estudar o significado dessa doidice que todos nós estamos entrando, a ponto de este ser o século das depressões. E falo depressão porque todos podemos compreender nas nossas famílias, nos nossos círculos de amizade, aqueles que encontram numa situação de infelicidade total e talvez depressão, observando que dentro da sua própria vida tem acabado todas as escolhas dessas pequenas felicidades e dessas pequenas alegrias. E para nós, como espíritas, essencial é
Compreender que o mais importante dentro da nossa vida, nessas dificuldades que todos estamos enfrentando, é proceder bem. Proceder compreendendo que todos temos uma função na vida. Às vezes, até servindo de exemplo para as pessoas que já encontraram a desilusão, para pessoas que nem sabem qual é o caminho a seguir para sair do buraco em que entraram, mesmo nem sabendo que entraram num buraco, mas que sabem por meio do seu sentimento que a coisa está complicada. E nós necessitamos de compreender que por meio da nossa postura, porque necessitamos de ser um pouco parecidos com Jesus, seremos nós aqueles a estender a mão. Mas a gente até se fala, né, com uma certa sinceridade, poxa vida, mas já estou cheio de problema, estou cheio de complicação na minha própria vida, ainda tenho que dar conta do problema dos outros. E às vezes temos, porque essa é a fila que cada um de nós segue nessa evolução. Falamos tanto de evolução, de a lei da reencarnação, e quantas pessoas que já estão do lado de lá não estão torcendo por nós mesmos, que já escorregamos em cada casca de banana durante a nossa vida. E quando eu falo nossa vida, eu digo nossas várias vidas, várias reencarnações, procedendo e caindo exatamente no mesmo buraco, no nosso mau comportamento, na nossa viciação. É a nossa vida. Só que olha que complicado, porque chegamos num ponto em que não dá mais para empurrar com a barriga, porque chegou o momento de mudar. E o momento de mudar é o momento agora, porque vem por meio da dor, e a dor só para quando muda. E como é bom a gente poder entender isso. E eu falo isso assim de coração, porque eu nem diria que isso é uma palestra, porque é mais ou menos um pensamento em voz alta que eu levo meio refletindo comigo mesmo, externando alguns questionamentos que fazem parte do meu ser, da minha avaliação, e que talvez alguém se identifique e fale, poxa vida, eu acho que tem mais ou menos algum sentido para mim mesmo. E isso é a nossa vida. E passa tão rápido, né? Porque alguns de nós podem olhar para trás e falar, nossa, parecia que semana passada eu tinha 20 anos. Ai, parecia que semana passada eu tinha 15 anos, ou tinha 30, ou tinha 40. Eu não sei, eu dei umas duas piscadas aqui, eu já cheguei um pouquinho longe, mas eu não vou falar quanto. E a vida é assim. E, gente, como passa rápido demais. E a gente faz essa avaliação da nossa vida, fazendo o balanço, tentando compreender se é verdadeira essa afirmativa do temática da palestra. Tudo passa, esperança e fé. Porque estar dentro do problema, observá-lo, agradecer por ele estar dentro da minha vida no momento, é ter um pouco de esperança dentro da sua própria vida. Porque a gente espera, esperar que vai mudar, ter esperança de que a coisa vai melhorar, é uma compreensão de que as leis do universo são assim. Fazem-se de ciclos. Ciclos de aprendizado, ciclos de dificuldades, ciclos de um pouco mais de leveza dentro da nossa vida, mas todos nós podemos observar na nossa vida que estamos dentro de um carro, tentando pilotar da melhor maneira possível, às vezes dirigindo agressivamente para tentar chegar, talvez em lugar nenhum. Levando uma vida que a gente se sente mal diariamente, com dor de estômago, dor de cabeça, sintomas físicos do nosso mal proceder, do nosso pensamento complicado, desordenado. Mas alguns de nós, às vezes, nessas dores, nessas complicações, nesses atrapalhamentos que a vida vai nos convidando a vivenciar, para um pouquinho para respirar, porque já está exausto. E essa exaustão nos leva a fazer uma experiência. E nisso eu faço votos que também vocês possam fazer essa pequena experiência. Breve, por minutos, nessa reflexão. A parar um pouco com isso. E, de repente, sair daquela posição dentro do carro que é o de motorista, sair um pouco, dar licença para aquele que é o nosso criador, sabe? Dirigir um pouco. E sentar no banco de passageiros e dizer, olha, pode dirigir que agora a condução é sua. E às vezes é preciso tanta coragem para aceitar isso. Eu não diria para fazer, porque objetivamente é difícil dizer o que preciso eu fazer para mudar. Mas é algo, parece que a dor nos convida
a estabelecer um processo de mudança de aceitação para essas dores, para essas complicações, mas até com um pouco mais de confiança, num exercício de fé, num exercício de resignação perante as dificuldades, mas não uma resignação que nos prostre, que nos deixe sem ação, mas uma resignação que a gente fale, poxa, a vida está difícil, mas eu vou fazer o meu melhor. E sentar no banco de passageiro com vontade. E claro, como conversar com amigos do coração, é uma coisa muito gostosa, o relógio corre demais. E eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo novamente lembrando-nos de uma mensagem de Chico. Esse que é um dos exemplos que para nós máximos do amor, de alguém que soube entender o como é bem viver, né? Para que possamos avaliar tudo isso que passamos, que vivemos e quem sabe, se podemos crer que tudo que passamos tem um significado e até talvez afirmarmos que verdadeiramente tudo passa. E é que engraçado. Esse próprio texto é parte da temática da palestra. Chama-se Tudo Passa. É de Emmanuel e psicografia do nosso querido Chico. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, os dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, meus amigos, eu finalizo como eu terminei, ou como eu iniciei, agradecendo. Antes de mais nada, a todos vocês pela paciência de estarmos todos juntos até agora, mas também agradecendo a Deus pela oportunidade de termos investido um pouco do nosso tempo para refletir, para avaliar, mas também eu gostaria de pedir que avaliem a sua própria vida num momento como esse que é tão difícil. Mas avaliem com esse coração aberto, com essa confiança, com essa fé, de que esse momento difícil vai passar e a primavera vai chegar novamente nas nossas vidas. Nada acabou. Tudo são experiências boas, ruins, difíceis. Agradeçamos então assim a Deus pela oportunidade, mas eu gostaria também de rogar também a Deus, que possamos, quem sabe num dia próximo, numa outra oportunidade, numa outra hora, também dedicarmos um pouco do nosso tempo juntos, assim, para pensarmos da mesma maneira em voz alta
nessa conversa tão gostosa, pelo menos da minha parte, que passamos aqui. Então, eu gostaria sim de deixar, antes de mais nada, um beijo no coração de todos vocês que estão aqui e agradecer por tudo. Muito obrigado.